Imagine um cenário onde a fé, ao invés de ser um caminho para o amor e a justiça, se torna uma ferramenta de manipulação nas mãos de líderes corruptos. Em muitas igrejas, pastores começam a distorcer as escrituras, transformando ensinamentos puros em discursos que servem apenas aos seus próprios interesses. Eles estão vestidos com trajes de autoridade, suas vozes são poderosas e suas palavras ecoam promessas de bênçãos materiais. Mas, por trás dessa fachada, esconde-se uma verdade sombria. Esses pastores não estão guiando o rebanho em direção a Deus, mas sim conduzindo-os ao serviço de suas próprias ambições. Esses pastores fazem promessas de prosperidade em troca de doações financeiras, mas vivem cercados de luxo enquanto seus seguidores lutam para sobreviver. Eles se colocam como figuras intocáveis, usando o medo de punições divinas para garantir obediência e lealdade cegas. No entanto, para aqueles que observam atentamente, o que vemos é uma desconexão entre as palavras e os atos desses líderes. A vida pessoal desses pastores revela um quadro de escândalos, relações abusivas e a centralização do poder em si mesmos, onde qualquer crítica é reprimida. Com o tempo, a comunidade começa a perceber que algo está errado. As promessas de uma utopia futura nunca se cumprem, e a exploração emocional e financeira se torna evidente. Assim, surge a necessidade de desmascarar esses líderes. É um processo que exige discernimento, conhecimento bíblico sólido e coragem para enfrentar o sistema de poder que eles construíram. Mas a justiça não pode ser realizada apenas com boas intenções. Provas precisam ser coletadas, testemunhos reunidos e o evangelho verdadeiro resgatado. Ao expor a corrupção, é importante lembrar que a verdadeira fé não está nas mãos desses manipuladores, mas no serviço humilde, na justiça e na integridade que Cristo nos ensinou. Conhecer a Bíblia e os ensinamentos cristãos. A melhor forma de identificar um pastor corrupto é ter conhecimento sólido da Bíblia. Muitos pastores corruptos distorcem versículos e ensinos bíblicos para manipular seus seguidores. Estude o contexto das Escrituras para entender quando estão sendo usadas corretamente ou de forma tendenciosa para justificar comportamentos imorais, exploração financeira ou controle excessivo. Observar a vida pessoal do pastor. Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." Mateus 7:16. Pastores corruptos podem pregar uma coisa e viver de forma totalmente diferente. Fique atento à vida pessoal do pastor, especialmente à forma como ele lida com questões como dinheiro, vida de luxo e ostentação. Relacionamentos, abusos, escândalos ou tratamento desrespeitoso dos membros da igreja. Transparência nas finanças da igreja. Examinar o uso das finanças. Pastores corruptos frequentemente usam sua posição para enriquecer, explorando financeiramente seus fiéis por meio de ofertas, dízimos ou campanhas de bênçãos. Fique atento aos seguintes sinais: pressão excessiva por doações financeiras, falta de transparência sobre como o dinheiro da igreja é usado, enriquecimento pessoal evidente do pastor sem justificativa. Verifique se a igreja tem uma contabilidade clara, auditorias e um conselho financeiro que supervisione as finanças de forma independente. Identificar o uso de manipulação emocional. Muitos pastores corruptos manipulam os sentimentos das pessoas, usando o medo, a culpa ou promessas de bênçãos materiais para controlar os fiéis. Pergunte a si mesmo se o pastor promete bênçãos materiais em troca de doações ou obediência. Ameaça punições espirituais, como maldições ou perda de salvação para aqueles que não seguem suas instruções. Abusa da autoridade espiritual para manter controle sobre a vida pessoal e financeira dos membros da igreja. Verificar a centralização do poder. Pastores corruptos tendem a centralizar todo o poder em si mesmos, evitando qualquer tipo de supervisão ou liderança colegiada. Eles se colocam como figuras inquestionáveis, acima da crítica, e não aceitam ser desafiados ou corrigidos. Veja se o pastor evita a prestação de contas a outros líderes ou a um conselho de anciãos. Demonstra um comportamento autoritário, onde qualquer crítica ou questionamento é reprimido. Faz tudo girar em torno de sua figura, ignorando a colaboração e o serviço de outros. Identificar desvios doutrinários. Pastores corruptos frequentemente ensinam doutrinas que se desviam dos ensinamentos bíblicos tradicionais para justificar seus atos ou manipular os fiéis.
Estes desvios podem incluir teologia da prosperidade, que sugere que a bênção financeira é um sinal de favor divino e que você deve dar dinheiro à igreja para ser abençoado. Falsas profecias, onde o pastor alega receber revelações diretas de Deus que contrariam ou distorcem as Escrituras. Culto à personalidade, onde o pastor se coloca como o único mediador entre Deus e os fiéis, exigindo devoção pessoal. Conversar com outros membros da igreja. Muitas vezes, a percepção de abuso ou corrupção não é exclusiva. Fale com outros membros da igreja para ver se eles também têm preocupações semelhantes. Reúna testemunhos de outras pessoas que possam ter sido afetadas negativamente pelo comportamento do pastor, como casos de abuso de poder, manipulação ou extorsão financeira. Denunciar corretamente. Se as evidências de corrupção forem claras, é importante agir com cautela, seguindo um processo que permita justiça e proteção. Você pode conversar com o pastor em particular, seguindo o princípio bíblico de resolver o conflito diretamente, como mencionado em Mateus 18, 15 a 17. Reunir provas, como testemunhos, documentos financeiros e gravações, que demonstrem a conduta corrupta, para que suas alegações sejam bem fundamentadas. Levar o caso ao conselho de líderes da igreja ou à denominação a qual a igreja pertence, se houver, para uma investigação formal. Em casos graves de abuso, seja ele financeiro, psicológico ou físico, você pode precisar denunciar às autoridades legais ou a organizações de defesa dos direitos dos fiéis. Manter o foco no Evangelho. Pastores corruptos podem tentar desviar o foco do verdadeiro Evangelho de Cristo, que é baseado em amor, justiça, humildade e serviço ao próximo. Se o ensino na igreja está mais centrado em bens materiais, poder e controle do que na mensagem de Cristo, isso é um sinal de alerta. Mantenha o foco nos princípios bíblicos de serviço, humildade e integridade, e rejeite ensinos que incentivem o abuso ou a manipulação em nome de Deus. Procure apoio em comunidades sólidas. Caso se sinta isolado ou temeroso de falar contra um pastor corrupto, busque apoio em outras igrejas ou comunidades cristãs que promovem a transparência e a responsabilidade espiritual. Existem grupos cristãos e organizações que auxiliam vítimas de abusos religiosos e ajudam a expor práticas corruptas. Desmascarar pastores corruptos exige uma combinação de discernimento espiritual, investigação cuidadosa e disposição para agir. O conhecimento bíblico sólido é a chave para perceber distorções e manipulações. Além disso, identificar sinais de abuso financeiro emocional ou de poder é essencial. Denunciar essas práticas de forma responsável, sempre com provas e testemunhos, é um passo importante para proteger a comunidade e preservar a integridade da fé cristã. A semelhança entre pastores corruptos e comunistas, em certos contextos específicos, pode ser analisada em termos de manipulação ideológica e controle sobre as massas. No entanto, é importante reconhecer que estamos falando de dois grupos muito diferentes, com motivações e ideologias distintas. Ainda assim, em algumas situações, tanto pastores corruptos quanto líderes ou regimes comunistas podem exibir comportamentos que se assemelham no modo de exercer poder e controle. Aqui estão algumas semelhanças que podem ser observadas em certos casos. 1. Manipulação da ideologia para controlar. Pastores corruptos usam a religião e a fé como ferramentas para manipular seus seguidores. Eles distorcem ensinamentos espirituais para controlar comportamentos, emoções e, muitas vezes, finanças. A fé é usada como um meio de obtenção de poder pessoal e financeiro. Semelhança. Tanto os pastores corruptos quanto os líderes comunistas em regimes autoritários manipulam uma ideologia, seja religiosa ou política, para exercer controle sobre as pessoas. Eles adaptam o discurso para que seus seguidores ou cidadãos acreditem estar seguindo um propósito maior, enquanto o verdadeiro objetivo é manter o poder e a influência. Culto à personalidade.
Muitas vezes, pastores corruptos se colocam como figuras centrais de autoridade espiritual, exigindo devoção pessoal de seus seguidores. Eles se apresentam como intermediários exclusivos entre Deus e os fiéis, criando uma dependência emocional e espiritual em torno de sua figura. Ambos os grupos podem promover um culto à personalidade, onde a figura do pastor ou do líder é glorificada e colocada em um pedestal, sendo vista como fonte única de verdade e autoridade, dificultando qualquer forma de questionamento ou oposição. Repressão ao questionamento. Estes pastores desencorajam questionamentos e críticas, muitas vezes rotulando qualquer oposição como rebeldia contra Deus ou contra a igreja. Quem questiona o comportamento do pastor é frequentemente isolado ou intimidado, criando uma atmosfera de medo e submissão. Tanto pastores corruptos quanto líderes comunistas autoritários reprimem questionamentos e oposição, criando uma cultura onde o pensamento crítico é desencorajado e a obediência cega é promovida. Em ambos os casos, questionar a liderança é visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Promessas de utopias futuras. Pastores corruptos. Muitas vezes, esses pastores prometem bênçãos materiais e prosperidade em troca de contribuições financeiras ou obediência às suas orientações. Eles usam a esperança de uma vida melhor, tanto espiritualmente quanto materialmente, para explorar seus seguidores. Semelhança. Tanto pastores corruptos quanto líderes comunistas autoritários fazem promessas utópicas que raramente se cumprem. Essas promessas, de prosperidade espiritual ou de uma sociedade sem classes, são usadas para manter as massas sob controle, mesmo quando a realidade cotidiana está longe da idealizada. Centralização de recursos. Pastores corruptos. Em muitos casos, pastores corruptos acumulam grandes quantias de riqueza à custa dos seus seguidores, concentrando recursos financeiros que deveriam ser usados para o bem comum da igreja ou da comunidade. Semelhança. Ambos os grupos demonstram uma centralização de recursos e poder nas mãos de uma elite, o pastor ou o líder do partido, muitas vezes em contradição com a ideologia que professam. A riqueza ou o poder são concentrados em poucos, enquanto a maioria permanece em desvantagem. Exploração do medo. Pastores corruptos. Muitos pastores corruptos usam o medo de maldições, punição divina ou condenação eterna para controlar seus seguidores. Eles criam um ambiente em que a salvação ou a bênção depende diretamente da obediência ao pastor e suas instruções. Semelhança. O medo é uma arma comum tanto para pastores corruptos quanto para regimes comunistas autoritários. O medo de punições espirituais ou de represálias políticas mantém as pessoas subservientes, impedindo que ajam de maneira livre ou que expressem suas opiniões. Conclusão. Embora pastores corruptos e comunistas, especialmente em regimes autoritários, operem em esferas diferentes, religiosa e política, respectivamente, ambos podem exibir comportamentos semelhantes em relação ao controle e manipulação das massas. Eles se utilizam da manipulação ideológica, culto à personalidade, promessas utópicas, repressão ao questionamento e uso do medo como estratégias para manter o poder. Ambos podem distorcer suas respectivas ideologias, religião ou comunismo para justificar práticas abusivas e centralizadoras. No entanto, é fundamental lembrar que nem todos os pastores são corruptos. Essas semelhanças são aplicáveis apenas em contextos específicos de abuso de poder em ambas as esferas. Se você achou essas informações úteis e acredita que mais pessoas precisam conhecer a verdade por trás de certos líderes religiosos, não deixe de curtir, compartilhar este vídeo e se inscreve. Juntos, podemos ajudar a trazer luz a esses temas e proteger aqueles que estão sendo manipulados. Espalhe a mensagem e ajude a fortalecer a verdadeira fé. E não se esqueça, essa é a segunda parte do vídeo, vai ter a terceira parte, se inscreve e obrigado.